Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre alguma coisa da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você a leitura que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 em diante, aonde Jesus conta a parábola da providência. E ele disse o seguinte, diz o texto o seguinte: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, um prédio, uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar aquela construção? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus contou essa parábola, deu essas palavras dizendo que quem quer ser discípulo do Senhor tem que fazer as suas contas, porque seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus tem um preço a ser pago, tem um preço que custa servirmos a Jesus, andarmos no caminho dele, né? E ele disse assim: quem quiser ser meu discípulo, mas não estiver disposto a aborrecer, e ele citou pai, mãe, irmãos, irmãs, né? Como poderia citar amigos, conhecidos, pessoas, colegas de serviço, colegas de faculdade, né? Porque, como nós dissemos na reflexão que eu denominei sobre a separação, nós temos que nos separar. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele entra por quê? Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. Antes de conhecer a Jesus, antes de termos o Espírito Santo agindo no nosso coração, nós não tínhamos consciência. Mas no momento que o Espírito Santo age no nosso coração, nós passamos a ter consciência das coisas, né? E o Espírito Santo nos mostra, através de Jesus Cristo, que a nossa vida precisa ter uma mudança. E nós recebemos dos altos céus, da parte de Deus, a força necessária para mudarmos os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa vida, né? E isso nem sempre agrada às pessoas que estão próximas de nós. Nem sempre o nosso comportamento, a nossa mudança de vida vai agradar, às vezes desagrada pai, às vezes desagrada mãe, às vezes desagrada irmãos, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, não importa. Então é bom que se saiba que para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, há um preço a ser pago. Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que ter essa consciência para não começar a trilhar um caminho, se propor a trilhar um caminho que nós não vamos ter condições de constituí-lo como começo, início, meio e fim, que nós possamos chegar a uma conclusão, né? Porque a nossa conclusão dos que servem a Deus, dos que encontraram Jesus, dos que têm Jesus no coração, o final do nosso caminho é o reino celestial. E para alcançarmos o reino celestial, além de termos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo como nosso orientador, nós precisamos ter disposição para servir a Deus. Temos que ter disposição, estarmos dispostos a renunciar a muita coisa, porque a vida com Deus é uma vida de renúncia. A vida com Jesus tem um preço de renúncia.
Nós precisamos ter consciência disso, precisamos ser conscientes da nossa caminhada rumo à mansão celestial. Senão, não adianta, começa. Quantas pessoas você conheceu que começa e não termina? Parou no meio do caminho, parou depois de algum tempo, de alguns meses, de algum tempo, parou, deixou de caminhar, deixou de servir a Jesus. Por quê? Porque o preço parece ser muito pesado, né? Parece que o preço é muito alto, muito custoso. Então é bom fazer as contas, porque muitas vezes nós dizemos, viu, fulano, ele estava no caminho da fé, estava servindo a Jesus, agora não está mais. Abandonou a igreja, abandonou os caminhos, não quer mais servir o Senhor, né? As pessoas vão comentar o que Jesus disse aqui, o que Jesus disse nessa palavra que ele deu, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Nós devemos começar e terminar a nossa carreira, que Jesus nos propõe, né? Então nós temos que saber que nós temos um preço a pagar para andar com Jesus, para sermos discípulos de Jesus, temos que andar como ele andou. E isso não agradou nem às pessoas da época dele, que o crucificaram porque rejeitaram a forma de vida, os seus ensinamentos, os seus preceitos, e ainda hoje é a mesma coisa. Se nós servirmos a Jesus com fidelidade, né? O que a Bíblia diz? Os que querem servir a Cristo sinceramente, honestamente, padecerão perseguições, padecerão aflições. Então nós temos que ter consciência que é um preço a ser pago para sermos servos de Deus, para servirmos a Jesus, para termos Ele como nosso Salvador. Faça as contas, faça os seus cálculos e diz, eu estou disposto a aborrecer a minha própria vida, como acabamos de ler, né? Jesus disse, aborrecer não é somente as pessoas, os amigos, os conhecidos, é aborrecer a sua própria vida, porque nós renunciamos a muitas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus nos abriu as portas do reino celestial. Então que Deus nos dê força para saber, ter consciência que a nossa vida é uma vida de renúncia para sermos verdadeiramente servos de Deus, né? Isso é o que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade, que você tenha consciência que há um preço a ser pago para servir a Jesus. Há uma renúncia a ser feita, muitas vezes a prazeres, a desejos, a antiga vida, antigos costumes, porque nós queremos andar no caminho estreito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que o Espírito Santo nos fortaleça para pagarmos o preço, não para pararmos no meio do caminho, no meio da construção que nós estamos fazendo com Jesus, que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Que Jesus seja forte no teu coração, que o Espírito Santo seja forte na tua alma e no teu espírito, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te dê forças para vivermos uma vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar agora, vamos pedir forças ao Senhor para sermos constantes e fiéis na nossa caminhada rumo à mansão celestial, sabendo que há um preço a ser pago para sermos discípulos de Jesus, servos do Senhor Deus, mas esse preço vale muito a pena, porque Jesus pagou o preço maior, que foi o resgate das nossas almas, foi o perdão dos nossos pecados que Ele pagou no duro madeiro da cruz, mas nós temos que pagar um preço de renúncia para servirmos ao Senhor que nos salvou. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar agora. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus eu oro a Ti agora em favor do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, amiga, familiar que nos ouve e nos acompanha nesse momento, nessa oração. Senhor, eu não sei qual a situação que cada um que me ouve está passando.
talvez alguém com um problema, com uma dificuldade, com alguém enfermo dentro de casa. Ó Deus, seja qual for a situação, em nome de Jesus, estende as tuas mãos para abençoar, para operar milagre, para restaurar a saúde, para resolver o problema, solucionar e dar vitória nessa luta que essa pessoa está passando. Mas alcance este lar e essa família aqui representada por cada um, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Você crê? Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um abraço grande, nos permitindo Deus. Até a próxima.